A paz do Senhor Jesus. Vamos dar sequência no estudo que estamos fazendo sobre o livro do profeta Ezequiel, que é o tema da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, nesse primeiro trimestre de 2022. Hoje nós estaremos refletindo sobre aquele que eu considero que é o pior inimigo do ser humano, que é o pecado. Talvez alguém questione, mas irmão, o pior inimigo do ser humano não é o diabo? O pior inimigo do ser humano não é a morte? Irmãos, o diabo não é o pior inimigo do ser humano porque ele depende do pecado para agir na vida de uma pessoa, Com raras exceções, como no caso de Jó, mas ele sempre dependeu do pecado para agir. Também a morte, Ela também dependeu do pecado para entrar no mundo. Através do pecado é que a morte entrou no mundo. E Paulo também ele diz, que nem a morte, nem os principados, nem as potestades, ou seja, as forças diabólicas, nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só que lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz que o pecado, esse sim, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. E não tem nada pior do que aquilo que nos separa de Deus por toda a eternidade, irmãos? Então, apesar da morte ser o último inimigo a ser aniquilado, ser vencido, na verdade a morte para o crente fiel, ela é ganho, ela é lucro, como diz o apóstolo Paulo. Então é sobre isso que nós vamos estudar, nesta lição, sobre o pecado e suas consequências. Se você gostar desse vídeo, confirma com o seu like, tá bom? Se você não for inscrito no nosso canal, eu te convido a se inscrever, a acionar o sininho também, para que você seja notificado sempre que nós postarmos cada lição, cada pré-aula da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Deus abençoe a todos. No final do vídeo nós estaremos retornando com os agradecimentos e as considerações finais. O texto de referência para essa lição é o capítulo 5 do livro de Ezequiel, versículos 7, o 8 e o 13, onde Deus revela o pecado do povo de Israel, toda a sua indignação, seu juízo e as consequências do pecado do povo. Mas o que chama atenção nesse texto de referência é que as maldades do povo de Deus superava a dos ímpios, das nações sem Deus. Elas eram maiores ainda, E não foi somente nessa época do pré-cativeiro, não. Nos tempos da igreja primitiva também havia crente lá na igreja de Corinto que faziam coisas que nem os incrédulos tinham coragem de fazer. Tipo, o enteado ter um caso com a própria madrasta, E nos dias atuais também não é diferente, não, infelizmente. Muitas vezes você observa os não crentes, dando melhor testemunho do que o próprio cristão. Agora a questão que fica é como que pode isso, Por que que isso acontece? O crente não tem o Espírito Santo habitando nele? Sim, 1 Coríntios 3,16 diz isso, Só que lá em Romanos, capítulo 7, versículo 17, diz que o crente também tem o pecado habitando nele. Então, mesmo tendo o Espírito Santo habitando em nós estamos sujeitos a pecar. A diferença entre nós e o não crente é que nós somos pecadores, mas justificados pela fé em Jesus. Só que, irmãos, Deus dá o direito do crente escolher entre inclinar para o Espírito e ter vida e paz, ou inclinar para a carne e morrer. Por isso que é preciso, o crente viver em constante vigilância, oração, andar segundo o Espírito para não cumprir a concupiscência da carne, para não ceder aos desejos da natureza pecaminosa, como diz aí a verdade aplicada. O fato é que a semente que for cultivada, essa vai brotar, essa vai dar fruto. Aquele que cultivar a semente do mal, da obra da carne, vai ceifar corrupção, não tem como. E aquele que cultivar a semente do bem, do fruto do Espírito, ceifará a vida eterna. Agora, sabe o que acontece, irmãos? É que muitos crentes ignoram a gravidade do pecado, as suas consequências, fazem pouco caso, não só do pecado, mas da solução para ele também, da salvação, da vida eterna,
de tudo que o Senhor Jesus fez. Agora a Bíblia adverte, o escritor aos Hebreus, né? Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? O tópico 1 vai aprofundar mais nessa realidade, né, do pecado e suas consequências. Aí ele inicia citando a referência de Hebreus, capítulo 8, versículo 12, onde Deus disse que não se lembrará dos pecados daqueles que se arrependerem, né? Os pecados não serão imputados naqueles que se arrependem através da fé em Deus, através da fé em Jesus. Miqueias também, né? Deus usando o profeta, ele diz que lançará os nossos pecados, né, nas profundezas do mar. Mais uma vez, ciente do pecado e arrependido, a pessoa não deve voltar a praticá-lo novamente, né? Ou seja, deliberadamente, né, conscientemente, quando Jesus curou aquele paralítico lá no tanque de Betesda, 38 anos ali enfermo, né? E posteriormente Jesus encontrou ele no templo. Jesus disse para ele, né, vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Todo pecado tem suas consequências, mas as consequências do pecado consciente, voluntário, além de ser inevitável também, elas são piores, né? Se, por exemplo, alguém estacionar o carro num local proibido, mas não tem placa de orientação de proibido estacionar, o agente de trânsito chega, adverte aquela pessoa para tirar o carro dali e diz para ela não tornar a estacionar naquele local, né? Aí se a pessoa, sabendo disso, ela já foi avisada, mas ela insistir em estacionar ali, ela não só será multada, mas terá o seu veículo guinchado também, né? Foi algo semelhante que aconteceu com Adão e Eva, né? Eles erraram ao comerem do fruto, né, da ciência do bem e do mal. Eles ficariam cientes do que era certo e o que era errado, mesmo na inocência, se não houvesse a ordem. Mas o erro maior foi eles comerem, mesmo sendo advertidos a não comerem. Daí também a indignação do Senhor contra o povo de Israel. Eles já haviam sido advertidos várias vezes pelos profetas sobre o pecado e suas consequências, mas entrava num ouvido e saía no outro. E a consequência foi 70 anos no cativeiro babilônico. O item 1.1 destaca a revelação de Deus, né, dos pecados de Israel. Irmãos, observem que Deus ele sempre expõe o pecado do homem primeiro, para depois apresentar a solução, a cura, né? No Éden também foi assim, antes de cobrir a nudez de Adão e Eva e apresentar o plano de salvação, né, através da semente da mulher, que era Jesus no ventre de Maria, né? Deus expôs primeiro o pecado de Adão e Eva. Deus confrontou o pecado deles e mostrou também as consequências. Agora a verdade é que Deus sempre dá oportunidade para o homem se humilhar, confessar seus pecados, se arrepender e se voltar para o Senhor. Por isso que Deus perguntou para Adão, né, quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu do fruto que eu ordenei que não comesses, né? Mas o casal, ele preferiu, ao invés de se arrepender e de confessar seu erro, assumir a sua culpa, eles não se arrependeram e colheram as consequências, né? Preferiram ficar acusando um ao outro. Foi assim também com Ananias e Safira, quando eles venderam aquela propriedade e falaram que foi por outro preço, né? Tentando enganar a Pedro. Então Pedro perguntou, vocês venderam, portanto, aquela propriedade? Eles poderiam confessar, né? Eles poderiam se arrepender do que fizeram, mas não. Preferiram continuar batendo no erro, batendo na tecla do pecado, da mentira, né? E eles tiveram, assim, o seu pecado exposto ali, a fim de gerar temor nos demais, né? Então eles tiveram a oportunidade de confessar, de se arrepender, mas não o fizeram, né? Hoje, irmãos, misericórdia, né? Se um pastor expor o pecado publicamente e disciplinar um crente, como antigamente faziam, né, ele está sujeito a ser processado, né? Infelizmente é assim hoje em dia. Vou processar por danos morais, constrangimento, estou constrangido, né? O pastor me expôs diante da congregação. Ou seja, a pessoa não tem vergonha de pecar, mas se envergonha quando o seu pecado é exposto, né? Só que, irmãos, o juízo de Deus virá sobre toda a má obra, né? Nada ficará em oculto.
Talvez não seja instantaneamente, né? Como no caso de Ananias e Safira, né? A morte súbita, mas o juízo de Deus virá. Agora, o problema é que, porque o juízo de Deus não é instantâneo, o coração dos filhos dos homens estão inteiramente disposto a praticar o mal. Mas o juízo de Deus, ele virá. No tempo certo, Deus vai revelar o pecado, né? Apresentar o juízo, a sua ira, né? Como fez com o povo de Israel. E como diz aí o item 1.2, irmãos, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é bom, né? Deus é longânimo, mas Deus é justo também. Deus é santo, Deus se ira, né? É uma ira santa, né? Diferente da ira dos homens, mas Deus se ira também. São os espinhos que devem ser pregados em meio às rosas e que muitos pregadores omitem, porque é um assunto difícil de tratar, né? Só que é necessário e bíblico também. Omitir essa informação, onde há desobediência a Deus, rebeldia, profanação do santuário de Deus, né, que eram os pecados do povo de Israel, omitir isso, irmãos, trará mais prejuízo ainda, trará um grande mal à igreja. É melhor ouvir uma mensagem dura sobre a ira de Deus do que sentir a ira de Deus na pele ou na alma, né? O discurso sobre a ira de Deus pode ser duro, mas ele é duro para todos. E somente aqueles que são mais espirituais, que querem um compromisso real com Deus, eles entendem que é um discurso duro sim, mas também é palavra de vida eterna. O item 1.3 diz que os pecados de Israel foram punidos exemplarmente pelo Senhor. Ou seja, para dar exemplo ao remanescente fiel, para que não viessem a cometer os mesmos erros que os demais. Jerusalém foi destruída, né? Muitos foram mortos, outros foram levados cativos, expostos a outros costumes, e um pequeno grupo ficou no meio da destruição de Jerusalém. Irmãos, quando nós estamos no meio de pessoas descompromissadas, né, com Deus, nós corremos o risco de sermos influenciados para o mal e sofrer também as consequências. Então, ao mesmo tempo que Deus corrige os desobedientes, Ele está alertando os obedientes através do castigo aos desobedientes. É como se todos os filhos apanhassem do pai, uns para serem corrigidos e outros apenas como prevenção. Então, a gente nunca deve achar que Deus está falando com o irmão da esquerda ou da direita, né, ou com o irmão da frente ou de trás, né, quando Deus está usando o pastor ou o pregador no púlpito, né. Deus está falando com qualquer um aqui, menos comigo. Eu nunca fiz isso, que ele está pregando, né. Só que a palavra de Deus, irmãos, ela serve para corrigir naquele momento, né, aquele que está no erro, mas ela serve para prevenir também aquele que não está no erro. Por isso que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, né? Ela corta para os dois lados, né? Ela tanto corrige aquele que está no erro, quanto previne aquele que não está no erro, a fim de que não venha a errar também. Por isso que Deus disse que a sua palavra não volta vazia, né? Se alguém não precisa de correção, com certeza precisa estar prevenido. O tópico 2 diz que a palavra de Deus permanece para sempre. Ele diz isso no sentido de onde você plantar, você vai colher, né? É o princípio da lei da semeadura, que por ser instituída por Deus, por ser a palavra de Deus, uma ordem vinda de Deus, ela é universal, né? Em todos os sentidos também. O quanto você semear no Espírito Santo, você vai colher bênçãos também provindas do Espírito Santo. Assim também, o quanto você semear no próximo, você vai colher também do próximo. Jesus disse, né, como você quer que os homens vos façam, fazer igualmente a eles, né? E lá em Deuteronômio, capítulo 28, a lei da semeadora, ela está bem clara. O texto fala das bênçãos provindas da semente da obediência e os castigos provindos da semente da desobediência também. Aquela semente que a gente cultivar é aquela que vai crescer. As consequências, né, são os frutos daquilo que nós estamos cultivando. Olha o que diz o texto, né? E será que se ouvires a voz do Senhor, ou seja, se obedeceres à voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que o Senhor te ordena, Ele te exaltará sobre todas as nações.
Se, porém, não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e não cuidarem em obedecer seus estatutos, as maldições o alcançarão. Então Israel aqui estava simplesmente colhendo o fruto da semente, né, da desobediência que eles cultivaram, né? E como a palavra do Senhor permanece para sempre, esse princípio da lei da semeadura se aplica em nós também. Então nós devemos tomar cuidado, né, com a semente que nós estamos cultivando. O item 2.1 diz que o pecado deliberado, proposital, intencional, né, é uma afronta a Deus. Por isso que a consequência também é maior. Isso vem desde o Antigo Testamento, né, onde os animais sacrificados pelos pecados involuntários eram uns animais pequenos, né? Já os animais sacrificados para os pecados voluntários já eram maiores. Isso fala de consequência, né? Consequência maior por afrontar a Deus, estando ciente do pecado e mesmo assim pecando deliberadamente. E muitos hoje dizem que já são nascidos de novo, que são seguidores de Cristo, como diz aí a lição, que têm o Espírito Santo, mas pecam deliberadamente, né? Satisfazendo seus desejos pecaminosos, zombando de Deus, desprezando Deus através dos seus pecados voluntários, ou seja, não andam no Espírito, né? Por isso que cumprem a concupiscência da carne. Irmão, ser nascido de Deus é ser regenerado por Ele, pelo Espírito Santo. Não tem como nascer do Espírito Santo e não andar no Espírito, não querer ser guiado por Ele. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14, que somente os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os irmãos já ouviram aquelas pessoas completamente descompromissadas com Deus, né? Dizerem, eu também tenho direito a isso e aquilo, afinal, eu também sou filho de Deus, né? Só que, biblicamente, não é, né? Deus queria que essa pessoa fosse seu filho, sim, mas é apenas criatura de Deus. Né? Tem muito valor para Deus, sim, claro que tem. Não há recursos no mundo que pague o valor de uma alma. Mas Deus só considera como filho aquele que recebe Jesus, não só como Salvador, mas principalmente como Senhor, que assume um compromisso com Ele, que são guiados pelo Espírito Santo. Isso é Bíblia, irmãos. É a Bíblia que fala isso. João, ele disse, né? Mas a todos quanto receberam, que receberam Jesus, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O item 2.2 fala sobre a diferença entre o nível de revelação dos pecadores que não conhecem a palavra de Deus e o dos pecadores também, né, mas que conhecem a palavra de Deus. Por que é importante observar isso, irmãos? Porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, né? Ou seja, quem é conhecedor da palavra de Deus se torna mais culpado, né? E não escapará do juízo de Deus. Observe, irmãos, que mesmo a pessoa estando na ignorância, não quer dizer que não vai ter consequência do seu pecado. Vai ter, sim. Né? Só que aquele que conhece a palavra de Deus, ele se torna mais culpado ainda, né? Então, não que o crente não peque também, irmãos. Não que o crente tenha que ser perfeito, não é isso. Salomão disse que não há homem que nunca peque, né? O João também disse que se dissermos que não temos pecado, mentimos e enganamos a nós mesmos. Mas o crente não deve viver pecando. Ou seja, o pecado ele deve ser um acidente de percurso na vida do cristão, né? E seguido imediatamente de um arrependimento, né? De uma confissão a Deus e disposição em não mais cometer aquele pecado. É isso que João diz, né? Meus filhinhos, não pequeis. Ou seja, não pequeis voluntariamente, né? Mas se alguém pecar, aqui já no sentido involuntário, né? Nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o homem. Talvez alguém diga, irmão, mas se eu pecar voluntariamente, Jesus então não será o meu advogado? Irmãos, aí nesse caso a gente tem que pôr a cara no pó. Né? Talvez assim haja esperança, como disse Jeremias, lá no livro das Lamentações. Mas o nosso Deus é misericordioso, sim. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. O item 2.3 fala sobre a ingratidão do povo de Israel, da nação escolhida, né? E o castigo pela ingratidão de Israel, irmãos, por tudo que Deus desfez, né? Ser um povo escolhido,
terem sido estabelecidos na terra de Canaã, ter obtido tantas vitórias, ter um templo, né, cheio da glória de Deus. A ingratidão deles por tudo isso, irmãos, não era um alerta somente para aqueles remanescentes, a minoria ali, fiel, que havia ali também, né? Mas para nós também, para que não sejamos também ingratos a Deus por tudo que Ele nos fez, né? Ter nos escolhido, Jesus nos escolheu, né? Ele disse, não foram vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós. Então nós devemos ser gratos a Deus por isso, por termos a promessa da Canaã celestial também, de sermos estabelecidos no céu, por obtermos tantas vitórias também já neste mundo, né? E sermos o templo também do Espírito Santo, cheios da glória de Deus. Então nós não devemos ser ingratos, irmãos, a tudo isso, para que nós não venhamos sofrer também as consequências. O fato de Deus nos abençoar tanto, né, não significa que Ele ficará indiferente a um viver contrário à sua palavra. Lembra que nós falamos na lição anterior? Ser abençoado por Deus, ser usado por Deus, não significa necessariamente ser aprovado por Ele. Deus faz tudo isso por nós por sua graça e misericórdia, né? Como diz o apóstolo Paulo, pecaremos porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma, né? Então, meus irmãos, se Cristo nos libertou, nós não devemos usar dessa liberdade para darmos ocasião à carne, né? Então sejamos mais gratos a Deus por tudo, né? Israel foi ingrato e colheu as consequências. E Paulo diz que tudo que foi escrito é para o nosso ensino e que são figuras para o nosso aveso. E, então nós estamos sujeitos a essa ingratidão também, se a gente não vigiar. E nós não podemos bater no peito então, irmãos, né? E dizer que nunca seremos ingratos a Deus. Nós não somos melhores do que o povo de Israel. Nós estamos sujeitos a tudo isso, sim. Precisamos sim é pedir graça a Deus e que o Espírito Santo nos ajude a perceber isso. Vamos agora para o tópico 3, que fala sobre o amor de Deus e sua justiça. A Bíblia diz que Deus é amor, graça, misericórdia, mas também que Ele é um fogo consumidor. O amor de Deus, ele não anula a sua justiça, né? Um atributo de Deus não anula o outro, né? Ao corrigir, ao agir com justiça, não significa que Deus não seja misericordioso, né? Não significa que Ele não seja amor, porque Ele corrige aquele a quem ama e açoita qualquer que Ele recebe por filho. Muitos inescrupulosamente, negligentemente, né, transgride a palavra de Deus achando que por Deus nos amar, não nos corrigirá. Isso é mero engano, irmãos, né? Pessoas querendo ser filho de Deus, mas não querendo ser corrigido. E qual o filho ao qual o pai não corrija, né? Então, se nós quisermos ficar sem disciplina, irmãos, não sermos corrigidos pelo Senhor, nós não seremos como filhos, mas sim como bastardos. Bastardos, se alguns dos irmãos têm dúvidas, são filhos de um relacionamento ilícito, né? De um adultério, de uma fornicação, de uma prostituição, né? O item 3.1 faz uma comparação entre o amor e a justiça de Deus, né? Ele diz que o amor de Deus é insondável, insubstituível, sincero. E a maior prova desse amor de Deus foi o fato dele morrer por nós, né? Dele enviar seu único filho para morrer por toda a humanidade. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu na cruz para salvar a nós, né? Sendo nós ainda pecadores. Agora, a justiça de Deus, ela é santa, ela é perfeita, ela é imutável, mas é amorosa também. A justiça de Deus vem para o nosso bem. O salmista, lá no Salmo 119, versículo 67, ele disse, né? Antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora, depois que eu fui afligido, né? Agora eu guardo, agora eu obedeço a tua palavra. E qual o resultado disso, irmãos? Jesus disse, né? Aquele que me ama guardará a minha palavra, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, Jesus mora em quem guarda a sua palavra no coração, em quem obedece a sua palavra. Então ele afligiu o salmista e também nos aflige, né? Porque amava o salmista e nos ama também e quer fazer morada em nosso coração.
Jesus disse, né, para os seus discípulos também: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. E lá no Sermão do Monte ele disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, Deus afligiu o salmista e nos aflige porque Ele quer que guardemos a sua palavra no nosso coração, sejamos limpos por ela e vejamos a Deus. Mas ainda que Deus ama a todos e sua vontade é que ninguém se perca, antes que todos sejam salvos, né? É necessário esse arrependimento que nós já falamos aqui, né? Para que alcancemos o perdão dos nossos pecados. É o que diz aí também o item 3.2. Deus ele é longânimo com todos, né? Não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a se arrepender. Agora, nós só não podemos confundir arrependimento com remorso, né? O item faz essa observação aí também. Qual é a diferença, irmãos, entre arrependimento e remorso? O arrependimento ele leva uma pessoa à conversão, né? A caminhar em sentido oposto ao pecado e em direção a Deus. Como Pedro, quando ele negou Jesus, ele chorou amargamente e ele se voltou inteiramente para Deus. Não devido às lágrimas derramadas, aquilo não é necessariamente um sinal de arrependimento, porque nem sempre lágrimas representam arrependimento, né? Lembra que a gente comentou aqui sobre o Esaú, que ele não alcançou a bênção, né? Ainda que com lágrimas buscou, né? Porque não achou lugar de arrependimento em seu coração. E Deus conhece o significado de cada lágrima, né, que cai do nosso rosto, porque ele sonda o nosso coração, né? Mas o contexto, né, posterior da vida de Pedro, as atitudes dele, a mudança no comportamento de Pedro, a busca a Deus na oração, ali no Pentecostes, e em todos os seus caminhos depois, demonstraram para nós, não para Deus, porque Deus já conhecia no coração de Pedro, né? Mas demonstraram para nós que ele realmente se arrependeu. Já o remorso é o contrário. É apenas um sentimento de pesar, né? Ele é violento no início, ele é furioso, né? É capaz de levar alguém até ao suicídio, como Judas fez ao trair Jesus. Mas se esse sentimento do remorso for suportado ali naquele início, logo ele passa e a pessoa volta a praticar o pecado novamente, né? Qual foi o contexto da vida de Judas? Foi se matar, foi se enforcar, menos buscar a Deus, né? Qual foi o contexto posterior da vida de Esaú, depois que ele derramou aquelas lágrimas de crocodilo, né? Ele se revoltou e quis matar o seu irmão Jacó. Então, irmãos, remorso gera morte, arrependimento gera vida. Para encerrarmos, o item 3.3 diz que é necessário um constante autoexame, né? Quando Deus, através do profeta Ezequiel, advertia o povo, era para que o povo refletisse sobre o estado espiritual em que eles se encontravam, né? Que eles fizessem esse autoexame. E muitos não entendiam que o cativeiro era um castigo de Deus devido à desobediência, né? Aí faz a gente lembrar da grande tribulação, irmãos, que virá para os desobedientes e mesmo assim a Bíblia diz que não se arrependerão. Antes eles preferirão blasfemar contra Deus, né? Quando Deus nos repreende, irmãos, através da sua palavra, seja no culto ou na EBD, que também é um culto a Deus, né, a EBD, qual é a nossa atitude quando o Senhor nos repreende ali? Nós paramos para refletir sobre como está a nossa vida diante de Deus ou nos acomodamos nos serviços religiosos que estamos prestando ao Senhor? Para o nosso trabalho não ser em vão no Senhor, irmãos, ele deve ser reflexo do nosso relacionamento com Deus. A obra que a gente faz para o Senhor deve ser feita por amor e não crendo que ela vai nos ajudar na nossa salvação. Isso é religiosidade apenas, né? Jesus repreendeu a igreja de Éfeso para que eles refletissem, né? Se autoexaminassem sobre qual a motivação pelo qual eles faziam a obra de Deus, né? Que era errada nas suas obras, né? As obras de Éfeso ali era feita por qualquer outra motivação, menos por amor, como no início, né? Por isso que Jesus fala, né, que eles teriam que voltar para o primeiro amor. Paulo disse também aos Coríntios, né, na ceia, aquele texto muito conhecido: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Então é necessário fazer um autoexame em tudo, né? Como está a nossa vida
diante de Deus. Diariamente tem que ser feito esse autoexame. Mas no contexto de hoje, irmãos, essa ordem que Paulo disse aqui, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba-se desse cálice, né? E beba desse cálice, está como se fosse invertida, né? Nesse caso aqui, nessa lição da EBD, quando nós ouvimos a palavra de Deus também, é o contrário. Primeiro a gente tem que comer do pão, né? Que foi a palavra que nós ouvimos. E aí sim nós vamos fazer o exame, o autoexame. E esse exame tem que ser constante, irmãos, em como está a nossa vida diante de Deus. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final de mais uma lição. Eu espero ter contribuído com o preparo da lição de cada um de vocês e com a edificação espiritual daqueles que não irão ministrar essa aula, mas que amam a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos. Se Deus nos permitir, na próxima semana nós estaremos de volta para refletir na lição de número 5, que vai falar sobre a lei da responsabilidade pessoal, tá bom? Deus abençoe a você, agradeço por você que deixou o seu like, por você também que se inscreveu no nosso canal. Tenham todos uma ótima lição na EBD da sua igreja e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.